Hoje, nós vamos falar sobre o pré-questionamento ficto, ou pré-questionamento por ficção. Esse tipo de pré-questionamento, ele surgiu como uma grande novidade no Código de Processo Civil de 2015. Para a gente poder entrar especificamente nesse tema, é bom nós revermos aquilo que eu já falei, inclusive em outro vídeo que está aqui no meu canal. O que é pré-questionamento? Segundo a doutrina e jurisprudência, especialmente a jurisprudência do Supremo e do STJ, o pré-questionamento é análise da tese defendida pelo recorrente sobre determinada matéria constitucional ou federal. Mas pode ocorrer, em algumas hipóteses, que essa tese, ainda que não suscitada na apelação ou contra razões de apelo, por exemplo, diante dos TJs ou TRFs, ela tenha surgido por ocasião do julgamento ali das instâncias ordinárias. Então, o pré-questionamento pode ser considerado também o pronunciamento do tribunal recorrido sobre determinada tese constitucional ou federal, ainda que não tenha havido, por exemplo, suscitação das partes nesse sentido. Um exemplo são as questões de ordem pública, aonde o julgador pode analisar determinados requisitos ligados à procedibilidade do recurso e, claro, desde que ouvidas as partes, por causa da vedação do princípio da decisão surpresa, do artigo 10, o julgador passa ali a discorrer sobre aquela tese no voto recorrido e vai se reputar, então, essa tese como pré-questionada. Lembrando que o pré-questionamento, ele ocorre quando a matéria constitucional ou legal, ela constitui núcleo das razões de decidir, da chamada ratio decidente. Mas há uma dificuldade grande aí em relação ao pré-questionamento. Por causa da riqueza do nosso ordenamento jurídico, da riqueza de normas que existe no nosso país, tanto das normas constitucionais quanto das leis federais, que são milhares, muitas vezes o julgador se utiliza delas para fundamentar ali o seu entendimento e resolver a controvérsia, e a parte fica na dúvida se tal matéria que ele suscitou, legal ou constitucional, foi devidamente analisada para ser acolhida ou mesmo para ser rejeitada. Como fazer então? Na maioria das vezes, o que o recorrente pode fazer é interpor perante o TJ ou TRF os embargos de declaração, que são chamados muitas vezes embargos de declaração pré-questionadores, porque tem justamente por objetivo buscar o pronunciamento dos tribunais de justiça ou tribunais regionais federais sobre determinada matéria que foi arguida pelas partes antes do julgamento ali, ocorrido perante esses tribunais das instâncias ordinárias, mas ocorreu via de regra uma omissão. E aí, o que vai acontecer? No julgamento dos tribunais de apelação e dos TJs, nem sempre essa tese vai ser considerada como uma tese que deveria ter sido abordada. Por quê? Pode o tribunal entender que ele já fundamentou devidamente o julgamento, que ele já fez ali o seu exercício de motivação e que não há, portanto, necessidade dele ter falado daquela tese. E o que cabe à parte, então? Entrar com recurso especial ou recurso extraordinário para STJ e Supremo, respectivamente, alegando a negativa de prestação jurisdicional, que já foi tema também de vídeo nosso aqui nesse canal. Nesses casos, em se tratando de recurso especial, o recorrente vai alegar, via de regra, violação aos artigos 11, 489, parágrafo 1º, combinado com o artigo 1022 do CPC, e vai demonstrar no seu recurso especial, nessa preliminar de negativa de prestação jurisdicional, que houve uma omissão ou até algum outro vício de embargabilidade, previsto no 1022, erro, contradição ou obscuridade, e vai também apontar para o STJ que essa tese, essa matéria sobre a qual não houve o pronunciamento, no caso de omissão, ou sobre a qual há erro ou obscuridade ou contradição, ela é relevante ali para aquela demanda. E como é que se analisa essa relevância? Pela plausibilidade dessa tese.
E de que forma eu chego à conclusão se essa tese é plausível? É pelo potencial que essa tese tem de alterar o resultado do acórdão recorrido. Colocada essa preliminar, apoiada aí na afronta, na contrariedade a esses dispositivos do CPC que eu citei, artigos 11, 489 e 1022, a parte nas razões recursais, ela vai colocar que, caso o STJ entenda cabível, ele vai considerar pré-questionado fictamente esse comando. Com base em que o STJ pode considerar pré-questionado fictamente uma tese sob lei federal? Com base no artigo 1025 do CPC, que trata exatamente dessa questão. O artigo 1025, ele é uma grande novidade e ele diz que o STJ ou o Supremo podem considerar, mediante provocação da parte, que determinado dispositivo da lei federal ou da Constituição foi pré-questionado, ainda que o tribunal de origem não tenha se pronunciado sobre essa tese. É um pré-questionamento por ficção, mas ele acontece simplesmente porque a parte lá atrás interpôs embargos declaratórios? Não. O pré-questionamento ficto, ele tem aí requisitos que a jurisprudência do STJ, especificamente, já estabeleceu. Para o reconhecimento do pré-questionamento ficto, é interessante, num primeiro ponto, que tenha havido, como condição, inclusive, de conhecimento dessa preliminar, que tenha havido a interposição dos embargos de declaração perante o tribunal recorrido. Se a parte não interpôs embargos declaratórios perante o TJ ou TRF, não houve pré-questionamento do artigo 1022. E aí não tem como se suscitar na petição de resp o reconhecimento do pré-questionamento ficto com amparo no artigo 1025. Outra questão, a tese sob a qual se alega que houve omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, ela deve ter sido devolvida para o tribunal ACO, ou seja, não pode o recorrente no recurso especial alegar ou pedir o pré-questionamento ficto de tese que, colocada nos embargos declaratórios nas instâncias ordinárias, foi uma tese que consubstancia inovação recursal, uma tese que em nenhum momento anterior foi suscitada por ele ali naquele julgamento ocorrido perante o tribunal ACO. E um terceiro requisito, essa tese, como falei minutos atrás, tem que ter relevância e plausibilidade, no sentido de alterar, de ter potencial para alterar o fundamento das razões de decidir. Um outro requisito muito importante também é que a tese defendida como pré-questionada fictamente, ela deve se referir à matéria exclusivamente de direito. Por quê? Não pode o recorrente, por via oblíqua, suscitando afronta ao artigo 1022, buscar que o STJ revolva a matéria fático-probatória. Vamos lembrar que o pré-questionamento ficto, ele tem esse nome de ficção justamente porque, de fato, a matéria não foi examinada pelo tribunal recorrido. O STJ e o Supremo, quando reconhecem e aplicam pré-questionamento ficto, eles examinam aquela matéria de per saltum, ou seja, sem que ela tenha sido efetivamente examinada pelo tribunal ACO. Então, essa matéria que se reputa omissa ou sobre a qual se alega contradição, obscuridade ou erro material, deve ser uma matéria estritamente de direito, para que o STJ, então, ou o Supremo, possam decidir sobre ela. Se essa matéria sobre a qual houve esse vício de embargabilidade não é exclusivamente de direito, pode o STJ ou até o Supremo reconhecer que houve uma falha na prestação jurisdicional, mas aí determinar o retorno dos autos às instâncias de origem para que o TJ ou o TRF julgue novamente os embargos declaratórios. Ou seja, em outras palavras, nesse caso específico, em não sendo possível o reconhecimento do pré-questionamento ficto, o STJ e o Supremo anulam o julgamento anterior dos embargos declaratórios e devolvem os autos para novo exame. Mas se trata, portanto, de um instituto
pré-questionamento ficto de muita utilidade na interposição do recurso especial e do recurso extraordinário. Gostou do nosso vídeo? Curta, comente, divulgue, clique aí no nosso canal e continue conosco. Até mais!